Oi, turminha! Nós vamos falar sobre a atividade 5 do caderno Trilhas de Aprendizagens 2 de História, Grandes e Antigas Capitais. As maiores cidades brasileiras. As 4 maiores cidades brasileiras são São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Salvador. Além do grande número de habitantes, 3 delas também compartilham o fato de já terem sido capitais do Brasil, ou do território que viria a ser o Brasil. Vamos conhecer um pouco delas. Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem atualmente uma população estimada em 6.718.903 habitantes, segundo o IBGE. É a segunda maior cidade do país, ficando atrás apenas de São Paulo. O Rio de Janeiro desenvolveu-se graças à sua vocação natural como porto, na mesma época em que ouro foi descoberto no estado de Minas Gerais. No final do século XVII, o governador do Brasil foi feito vice-rei. Salvador era a capital da colônia, mas a importância crescente do porto do Rio garantiu a transferência da sede do poder para o sul. Em 1808, a família real portuguesa veio para o Rio de Janeiro, refúgio escolhido diante da ameaça de invasão napoleônica. O crescimento continuou durante quase todo o século XIX. Após a proclamação da República, em 1889, o Rio, então chamado Distrito Federal, continuou sendo o centro político e a capital do país. No começo do século XX, surgiram as ruas largas e construções imponentes, a maioria no estilo francês. O Rio de Janeiro manteve sua posição até a inauguração de Brasília como capital da República em 1960. Capital do estado do Rio de Janeiro, a cidade continua sendo o centro social e cultural do país. O cartão postal da cidade é o Cristo Redentor, uma estátua de 30 metros de altura, considerada pela Unesco um patrimônio da humanidade. Que é essa estátua que nós vemos aqui. Salvador. A região que abriga a cidade do Salvador, da Bahia, era habitada pelos tupinambás no século XV. Em 1501, os portugueses instalaram seu padrão de posse no dia de Todos os Santos e batizaram com esse nome a Grande Bahia em volta. Em torno de 1510, Caramuru, sobrevivente de um naufrágio, uniu-se aos índios em um povoado que viria a ser um porto estratégico para os navios de passagem, franceses e portugueses. Em 1534, a capitania da Baía de Todos os Santos foi doada a Pereira Coutinho, que se estabeleceu em um povoado que incluía a Ponta do Padrão, atual Barra. Em 1548, após a morte de Pereira Coutinho, D. João III, rei de Portugal, nomeou Tomé de Souza, governador do Brasil, e o incumbiu da colonização efetiva da América Lusitana. Tomé de Souza desembarcou no porto da Barra em 29 de março de 1549 e construiu a cidade do Salvador, de acordo com o projeto de Luís Dias para ser a cabeça do Brasil. Nas décadas seguintes, Salvador tornou-se uma das principais cidades da América, recebeu várias ordens católicas que fundaram suas igrejas e a primeira catedral do Brasil. Em 1624, foi invadida pelos holandeses e reconquistada no ano seguinte. No século XVIII, Salvador já contava com uma escola de engenharia, que funcionava no Forte de São Pedro, e uma universidade. Os estudos gerais do Colégio dos Jesuítas foram meritoriamente a primeira universidade do Brasil. Em 1763, a capital do estado do Brasil foi transferida para o Rio de Janeiro. Salvador continuou a ser a maior cidade da América Portuguesa até o início do século XIX, quando o príncipe regente Dom João estabeleceu na cidade a sede da corte portuguesa por 35 dias em 1808. Anos depois, o recôncavo baiano seria o principal palco da Guerra da Independência do Brasil. O século XIX assistiu às muitas contribuições dos empreendedores baianos. Os engenheiros baianos foram de grande importância à construção do Brasil, a começar por Teodoro Sampaio e os irmãos Rebouças, que se destacaram na construção de estradas, ferrovias, portos e obras de saneamento em todo o Brasil. Os irmãos Lacerda construíram o maior elevador público do mundo na época. No início do século XIX, Salvador deixou de ser a maior e a mais rica cidade do Brasil, ultrapassada pela capital, o Rio de Janeiro. No final do século, a cidade iniciou sua decadência, sendo ultrapassada por São Paulo, e no início do século XX, também ultrapassada por Recife. O elevador Lacerda é o símbolo da cidade de Salvador.
apesar de secular, é um conjunto moderno, que recebeu várias reformas ao longo dos anos. Foi o primeiro elevador no mundo a servir de transporte público e o mais alto desse tipo, quando foi inaugurado em 8 de dezembro de 1873. O elevador Lacerda, essa imagem que nós vemos aqui no canto direito. Brasília. A atual capital do Brasil, Brasília tem 3.015.268 habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE. A construção de Brasília teve um grande impacto na integração do Centro-Oeste à vida econômica e social do Brasil, mas ainda enfrenta atualmente sérios problemas de habitação, desigualdade, desemprego, saneamento e segurança. A construção da nova capital teve início em abril de 1956, no comando do então presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Lúcio Costa foi o vencedor do projeto urbanístico e Oscar Niemeyer o autor dos principais projetos arquitetônicos da cidade. No dia 21 de abril de 1960, a estrutura básica da cidade foi edificada e Brasília inaugurada. Um dos símbolos da cidade é o Palácio Nereu Ramos, sede do Congresso Nacional. Essa imagem que nós vemos aqui. Vamos praticar. Leia a legenda e descubra. Aponte semelhanças e diferenças entre as cidades de São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador. Então, quais são as semelhanças? O que elas têm de igual? Então, olha lá no texto e diz o que elas têm de igual ou parecido. E quais são as diferenças entre elas? Escrevam aqui embaixo. Letra B. Indique as datas em que Salvador, Rio de Janeiro e Brasília tornaram-se as capitais de nosso país. Então, lá nos textos também está falando. Voltem lá e procurem. Letra C. O fato de já terem sido capitais do Brasil pode ter contribuído para que o Rio de Janeiro, Salvador e Brasília sejam 3 das 4 maiores cidades brasileiras? Justifique sua resposta. O que vocês acham? Que elas fazem parte das 4 maiores cidades brasileiras. Será que o fato delas terem sido capitais do Brasil contribuíram para isso? O que vocês acham? Escrevam aqui e justifiquem a resposta de vocês.